Olá, meu nome é Pamela, sou psicóloga clínica, especialista em atendimento familiar e casais, saúde mental e suicidóloga, tá? Que se trata de uma especialização específica, pessoas com históricos de tentativas de suicídio, pós-suicídio, né? Que nós chamamos que são as pessoas sobreviventes do suicídio, e também pessoas que têm histórico de internação psiquiátrica, ok? Só para esclarecer a formação para vocês. O assunto aqui hoje é sobre o Maio Laranja, que é prevenção de abuso ou exploração sexual infantil. E venho aqui de uma forma rápida e sucinta tentar deixar para vocês bem claro alguns conceitos muito importantes que todos nós pais devemos saber para que possamos prevenir que os nossos filhos sejam vítimas de algo tão cruel e que pode trazer consequências para a vida toda dessa criança, tá bom? Muita gente confunde alguns termos ou não leva em consideração algumas coisas muito importantes. Ou até mesmo subestimam, acham que só é grave quando acontece algum estrupo ou penetração. Não é bem assim, tá? Existe a diferença de molestação e de penetração. A molestação, ela já é nociva o suficiente para uma criança. E quanto mais precoce acontece esse tipo de violação, esse tipo de ultrapassar o limite da criança, pior é o trauma que ela pode desenvolver na sua vida adulta e durante a sua infância. Então vejamos bem, abuso sexual ou exploração sexual infantil é qualquer comportamento de cunho sexual que ultrapassa o limite do amadurecimento pessoal daquela criança, ok? Criança, ela tem que brincar, criança tem que se divertir, criança não tem problemas, crianças não pagam conta e crianças não têm nenhum tipo de relacionamento sexual com ninguém. Então, qualquer coisa que esteja fora disso está errado no desenvolvimento infantil, tá? Então, não necessariamente abuso sexual é um estupro ou uma penetração. Às vezes é um beijinho em lugar errado, às vezes é um passar de mão, né? Um estímulo local ali que pode trazer sérias consequências psicológicas, traumáticas para essa criança. Mas por quê? Porque a criança ela não tem maturidade o suficiente para entender o que está acontecendo com ela. Então, é uma mistura de angústia e amor. Por quê? Porque normalmente, infelizmente, o abusador ou o agressor, como você preferir chamar, ele é uma pessoa próxima à criança. E infelizmente, na maioria dos casos, são pessoas que a criança ama. Olha que triste, é muito triste, não é? Então, ela confunde, porque como ela não tem maturidade, ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela às vezes não entende o que está acontecendo com ela, se ela tem que deixar ou não, se aquilo é normal ou não. Infelizmente, o agressor usa essa inocência, essa maturidade da criança contra ela. Em que sentido? E é por isso também que as crianças normalmente não contam o que está acontecendo, tá? Frases do tipo, eu só faço isso porque eu amo você, eu só faço isso porque você é especial, né? Ou um pouco pior, você não pode contar para ninguém porque ninguém vai acreditar em você e eles vão ficar muito tristes com você se você contar. Ou pior ainda, se você contar, eu vou matar os seus pais. Eles vão morrer por sua culpa. Agora imagine uma criança carregar isso dentro dela, calada e se submetendo a um abuso, a maus tratos extremamente nocivos, prejudiciais à sua saúde emocional, né? Então, normalmente eu citei para vocês algumas frases muito típicas dos abusadores quando nós nos deparamos com crianças que por algum motivo conseguem expressar o que viveram, o que passaram.
Ou até mesmo a gente só consegue ficar ciente desse tipo de situação quando essa criança já é um adulto, depois de muitos anos carregando isso dentro de si. Aí essa criança consegue, né, agora adulto, contar para alguém como que foi, como que começou o aliciamento, quem foi. E a partir disso, dessa fala de adultos, é que hoje nós conseguimos ter uma noção dos índices estatísticos do quanto isso é comum e quanto isso acontece com as nossas crianças, tá bom? Alguns exemplos para vocês. Muito triste falar disso, mas é um fato. Às vezes é o próprio pai, padrasto, tio, vizinho, amigo, irmão. Ou seja, é da onde a gente menos espera. Porque se esperasse, não acontecia. Então, pai e mãe, fiquem atentos. Cuide dos seus filhos. Criança não sabe se cuidar sozinha. Às vezes nós vemos alguns pais bem sossegadinhos, né? Deixa as crianças circularem livremente, dormir na casa de pessoas estranhas. E quando alguém fala alguma coisa, mas é porque você é bitolado, você é muito neurótico. Não, não tem nada a ver, o que tem? Mas é o tio, mas é o primo. Como eu disse e repito, vem da onde menos se espera. Se esperasse, não acontecia. Então, pai e mãe, fiquem atentos. Criança não anda sozinha, criança não dorme longe de pai e mãe, criança não vai onde quer e faz o que quer. A autoridade dos pais é uma proteção para essa criança não passar por esse tipo de trauma, ok? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, como prevenir esse tipo de tragédia na nossa família? Ensine para o seu filho, para sua filha, desde pequenininho, né? Dando banho. Aqui ninguém põe a mão, aqui ninguém mexe, só a mamãe para lavar. Tá? Ensine desde pequeno as partes do corpinho que ninguém pode mexer. Ninguém. Se você ensina isso desde pequenininho, a criança vai conseguir identificar melhor quando algo está acontecendo de errado com ela, tá bom? E isso também já é uma abertura de um diálogo direto entre pais e filhos. Então, crie esse canal de comunicação com o seu filho. Tudo que é dele é importante para você. Se você dá a devida importância para as questões dessa criança, de acordo com cada faixa etária, não minimizando, não menosprezando, não achando que aquilo é menos importante do que as suas questões, você vai criar um vínculo de confiança com os seus filhos. Então, por exemplo, o seu filho chega em casa chorando, dizendo que o amiguinho da escola não quer ser mais amigo dele, ou que a amiguinha da escola puxou o cabelo dela e não quer mais ser amiga dela. São coisas que para nós é bobinho, são coisas que para nós é irrelevante, mas para aquela criança é algo sério. Se você dá atenção, se você consola e se você mostra para aquela criança que você está sentindo a dor dela, você está criando um canal aberto de comunicação entre você e seu filho. Por que isso é importante? Porque você vai ter um adolescente na sua casa que vai se abrir com você, certo? Porque de acordo com esse adolescente for crescendo, a demanda dele vai ficando cada vez mais sofisticada. Você vai ter um filho adulto que vai compartilhar as coisas com você. E além disso, e o principal que é o nosso contexto aqui, você vai ter um filho que vai sentir a liberdade de se abrir com você e contar qualquer coisa que esteja acontecendo. Tem melhor prevenção que essa? Construir um diálogo íntimo com os nossos filhos para que eles tenham essa liberdade, para nos pedir ajuda e nos contar o que está acontecendo sem medo. Uma coisa que a gente ouve muito de crianças: meus pais não vão acreditar em mim. Mas por que
que os pais não acreditariam numa criança quando ela chega falando coisas que não são próprias para a idade, que ela não deveria saber, às vezes com um grau de detalhes muito estranhos, e o pai não acredita ou está negando que aquilo está acontecendo. Então, tudo que os nossos filhos vêm contar para nós tem que ter um grau de importância, para que eles se sintam seguros o suficiente para trazer qualquer coisa para nós. Tá bom? Esse é um ponto muito importante que eu peço que vocês não se esqueçam, tá? Seu filho era de um jeito, de repente mudou o comportamento. Seu filho falava muito, de repente ficou calado. O seu filho já estava muito independente, indo ao banheiro sozinho e de repente começou a fazer xixi cocô na cama de novo, voltou a chupar dedo, voltou a comportamentos regredidos que essa criança não tinha mais. Opa, tem problema aí. Então, qualquer mudança drástica de comportamento, mudança repentina de comportamento, procure ajuda profissional, leve seu filho para uma avaliação, tente ter um canal aberto de comunicação com seus filhos. Não consegue sozinha? Pede ajuda. Tá bom? Pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda é sabedoria. Santo de casa não faz milagre, um velho ditado. Então, se você não está conseguindo entender o que está acontecendo com o seu filho, procure ajuda. Antes ele conseguir se abrir com alguém, do que às vezes pai e mãe por orgulho ou por vergonha não procurar ajuda para o próprio filho. Pessoal, infelizmente eu já tive essa experiência de mãe não procurar, conselho tutelar, procurar as pessoas que poderiam ajudar a filha numa situação que ela descobriu em relação ao pai, por vergonha. Mas o que vão pensar de mim, que eu não cuidei direito da minha filha? Gente, deixou o próprio ego vir acima de uma tragédia que aconteceu com uma criança que não sabe se defender, não tem como se defender e só tem a mãe para fazer isso por ela e a mãe não fez. Então, é uma situação muito difícil, muito complicada e a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então, resumindo, eu fiz uma listinha aqui, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Ah, tá. Por que a criança não conta? Exatamente por isso. Possíveis causas: ela não tem segurança o suficiente nos pais, ela acha que ninguém vai acreditar nela, ou o próprio agressor está fazendo todo um trabalho de persuasão psicológica para essa criança, abaixo de ameaças sérias, e essa criança se sente coagida em contar, e para proteger a família, ela passa por isso e ela guarda esse segredo com ela, tá bom? Essas são a maioria dos motivos pelos quais as crianças não contam para os pais o que está acontecendo, tá bom? Como prevenir? Foi essas formas que eu falei para vocês. Primeiro, um canal aberto de comunicação entre pais e filhos, ou ensinando os limites do corpo, quem pode, quem não pode, aonde pode, como pode. Criança não nasce sabendo disso, então se a gente não ensinar, ele não vai saber, tá bom? Os possíveis abusadores são normalmente pessoas próximas e quem a criança ama. E uma frase extremamente importante: vem da onde não se espera, porque se esperasse, não aconteceria, tá? Essa é uma frase que eu quero que fique marcado com vocês, ok? E o outro ponto importante: o que fazer quando descobrir de fato aconteceu? O que eu faço? Procure ajuda para o seu filho, para sua filha. Ajuda profissional, ajuda médica, ajuda religiosa, tudo que você puder envolver essa criança de bom para poder ajudar, para que ela se abra e ressignifique esse momento da vida dela, você tem que fazer, tá bom? Fortalecer os laços entre pais e filhos. E ninguém nasce sabendo. Quando acontece com a gente não sabe o que fazer, tá bom? É mais fácil falar quando está de fora, então procure ajuda para você e para o seu filho. Não abafe isso, pelo amor de Deus.
Não pense, não, mas a partir de hoje, infelizmente eu já tive contato com uma história assim também. Não, mas a partir de hoje eu vou ficar mais atenta, eu vou proteger, e aí o meu filho não vai mais passar por isso e ele vai superar sozinho. E eu não vou contar pra ninguém, isso vai ser um segredo nosso. Não faça isso. Procure ajuda para essa criança. Ah, mas Pamela, é constrangedor, humilha. Nada será pior do que carregar esse segredo pro resto da vida. E outra, deixar um agressor livre, leve, solto para fazer outras vítimas, né? Então, você denunciar, você prevenir, você cuidar, você está ajudando não só os nossos filhos, os seus filhos, mas como muitas crianças. Porque se fez com o seu, vai fazer com outros, com outras. Então, não é algo que deve deixar quieto e calado, tá certo? Então, é isso. O que é o abuso? Já expliquei para vocês quem são os abusadores, porque a criança não conta, formas de prevenção e o que fazer quando descobrir. Para que o vídeo não fique muito longo, eu paro por aqui, né? Mas qualquer dúvida eu estarei à disposição e que nós possamos conversar mais sobre isso, tá bom? Mande a sua dúvida no direct do Insta. Para quem não tem, é @PamelaPeterlevitz. É o meu Instagram, você pode mandar a pergunta quando você quiser. Se você quiser fazer algum tipo de denúncia, se você quiser pedir algum tipo de ajuda, eu estarei à disposição, tá bom? Ou simplesmente para tirar alguma dúvida. Então, não fique calado, se informe, estude, para que você possa prevenir quem você mais ama e também ajudar outras crianças. Tá certo? Fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe as nossas crianças para que elas cresçam fortes, saudáveis, na sabedoria do Senhor e que possam ser futuros homens e mulheres de Deus. É esse o meu grande desejo para cada um de vocês, para mim também. Tá certo? Então, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus. Um beijo grande.